tão importante aí para o mercado, tantas obras importantes a gente tem aqui, né, revendo alguns amigos aí, conhecendo outras pessoas novas. De antemão, comentar com vocês que a gente está com o nosso stand ali, quiserem passar ali para conversar com a gente, discutir alguma solução, entender de algum produto aí que vocês tenham interesse, está eu e meu colega o Paulo do comercial ali para discutir com vocês. Vou me apresentar então, meu nome é Rafael, eu sou gerente de suporte técnico e aplicação da Mercato. Trabalho na Mercato há 6 anos já, né? Desde o início trabalhando com suporte técnico, então já tenho uma certa vivência aí de campo, de automação, né? Trabalho já há 15 anos com suporte técnico em outras disciplinas aí, mas entendendo bem das dores aí, do que é possível uma empresa fabricante, distribuidora agregar para os clientes aí, né? De todos os níveis, integradores, instaladores, projetistas, né? E outros participantes dessa nossa cadeia aí do nosso setor. Então, o assunto que eu trouxe hoje para a gente discutir é como a automação pode contribuir para o alcance das condições de projeto. Então, a ideia é mostrar algumas estratégias de controle, né? Algumas mais simples, outras um pouco mais complexas, de como a automação consegue garantir que o que a gente tem lá em projeto vá se aplicar realmente na prática, né? Garantir os parâmetros de projeto, garantir principalmente conforto e segurança do usuário, e ainda como um extra a gente conseguir alguma questão de eficiência energética no nosso sistema. Então, brevemente aqui para quem não conhece a empresa, né, a Mercato é uma empresa que fica no Rio Grande do Sul, a gente fica em Canoas, é ao lado de Porto Alegre. A Mercato já tem, desde 2009, né, a Mercato atua no mercado, inicialmente como uma empresa de distribuição, né, de Belimo e do Ayer, que são algumas marcas que provavelmente vocês conheçam, e com o passar do tempo a gente agregou linhas de fabricação própria, né? A gente é um fabricante de CLPs, de controladores programáveis e controladores configuráveis, medidores de energia, e agora ultimamente a gente também adicionou uma linha de sensores de ambiente, né? Sensores de temperatura, umidade, CO2 e VOC. Então aqui tem uma linha do tempo, né, de como é que foram agregadas as linhas aí, né, no passar do tempo a gente veio com a parte de medição, controladores. Em 2019 a gente trouxe a gente fez uma parceria OEM com a Tridium para um software de supervisão, e em 2020, né, a gente iniciou uma operação nos Estados Unidos, em Nashville, no Tennessee, e agora a gente, né, gradativamente a gente está certificando os equipamentos UL e inserindo no mercado norte-americano. Aqui a disponibilidade aí da Mercato na América Latina e América do Norte, né? A gente tem representantes também para os negócios Latam. Aqui o nosso portfólio completo, né? Eu vou passar rapidamente, depois a apresentação vai ficar disponível e eu também vou estar no stand. Qualquer dúvida sobre essa questão aí mais institucional, eu estou ali para discutir. Então, a apresentação eu dividi ela em 3 momentos, né? Vou começar falando um pouquinho dos elementos do sistema de ar-condicionado, objetivos e papéis do sistema, né? Então, esse sistema é composto por diversos módulos, né? E eu vou depois falar um pouquinho sobre cada um deles. E vou finalizar com algumas estratégias aí de controle, de automação, de aplicação de equipamentos também, que podem garantir que a vida útil aí, ou o ciclo de vida das nossas edificações seja mais longevo, e nessa longevidade toda aí sempre atendendo às demandas e as questões de projeto. Então, sobre os elementos do sistema, né? Basicamente, tem muita coisa que eu vou comentar aqui que provavelmente já seja de conhecimento de todos, né? Mas só para a gente ficar na mesma página para quando a gente começar a falar sobre as estratégias ali, pode ser que eu seja repetitivo para alguns aqui. O nosso sistema é composto, então, por o ambiente, né, que a gente vai querer interagir, que a gente vai querer controlar, os sistemas mecânicos que vão ser responsáveis por alterar a característica, né, alterar a situação desse ambiente, seja de temperatura, umidade, pressão, qualidade do ar, e os sistemas de controle, né, que vão ser responsáveis por coletar as informações do ambiente,
né, levar para um sistema com certa inteligência para analisar essa situação atual e proporcionar ou não uma mudança nesse nosso ambiente. Então, a gente colocou aqui isso como um ciclo, né, porque realmente é um sistema cíclico, né, que não tem fim, né? Então, eu vou estar sempre monitorando o sistema, eu vou estar sempre informando isso para os nossos sistemas de controle, e os sistemas mecânicos vão estar sempre operando assim que necessário. Então, aqui foi o que eu comentei, a relação entre os elementos do sistema. Ela é cíclica e ela não tem fim, né? Então eu vou estar sempre medindo e sempre atuando no sistema. Então, né, esses 3 primeiros slides era só para comentar de quais vão ser os pontos que a gente vai estar discutindo, e essas soluções aí, essas estratégias de controle, elas vão estar operando nesses 3 sistemas, né? Eu vou ter componentes no ambiente, vou ter componentes no meu sistema mecânico e, obviamente, componentes aí na minha parte de controles. Então, os objetivos, né, de cada parte desse sistema. Eu usei aqui uma malha de controle, que também para muitos aí já é uma coisa corriqueira do dia a dia aí, para elucidar quais são os componentes desse sistema, né? Então, a gente inicia lá com sensor, controlador, atuador, né, dispositivo manipulado, processo de ar-condicionado e a condição final. Eu vou passar por cada um desses pontos e dar alguns exemplos, né, de periféricos e equipamentos que a gente vai ter em cada nível desse sistema, dessa malha, né? Então, começando pelo sensor, né? Então, o sensor provavelmente seja o equipamento que a gente tenha mais pulverização dele dentro da nossa edificação. A gente vai ter uma diversidade de sensores, muitos que a gente vê, muitos que a gente não vê, dependendo do tipo de sistema. Se eu tiver um sistema de expansão direta, eu vou ter alguns periféricos. Se eu tiver de expansão direta, eu vou ter periféricos diferentes, né? Alguns similares. Então, aqui eu trouxe alguns, né? Sensores de temperatura ambiente, sensores de temperatura de duto, temperatura de líquidos, né? Sensores de umidade internos, sensores de umidade externos, sensores de gases, dos mais variados gases, né? CO, CO2, sensores de pressão, vazão e fluxo, sensores de nível de reservatórios, né? Sensores de corrente, né? Que a gente também tem uma aplicação muito grande para determinar alguma falha ou operação de algum equipamento. E sensores, né, equipamentos portáteis aí que a gente pode estar usando para comissionamento, algum balanceamento do sistema ou algum outro tipo de teste. Então, aqui desse diagrama a gente tem uma ideia da quantidade de sensores que a gente pode aplicar para controle de apenas um ambiente, né? A gente pensando que o nosso sistema começa a partir do sensor, então talvez seja inclusive o equipamento mais barato do nosso sistema e ao mesmo tempo mais importante, né? Que é dali que eu vou estar coletando as informações para fazer toda aquela roda girar. Então, se eu tiver, por exemplo, um sensor descalibrado, um sensor com erro de medição de 1 grau, por exemplo, eu posso partir toda uma CAG, fazer o sistema trabalhar durante horas, climatizar o ambiente de forma errada, né? Deixando um ambiente pouco confortável, muito frio ou muito quente para o usuário e tendo um desgaste do sistema e desperdício de energia altíssimo, né? Então, às vezes, aquele sensor de temperatura, aquele termostato que está no ambiente ali há tempo, sem nenhum tipo de manutenção, mas que teoricamente está funcionando, o sistema está funcionando de forma errada, né? Não proporcionando o que ele deveria proporcionar, que é conforto para o usuário, e, além de tudo, ainda causando um desperdício de energia e aumentando a conta de luz do cliente. Para a gente ter uma ideia, a calibração de um sensor de temperatura, ela gira por volta de R$60 a R$200. Eu vou mandar esse sensor para um laboratório, eles vão fazer a calibração e vão me entregar um documento que eu vou conhecer qual que é o grau de erro do meu sensor, né? Então, eu vou saber lá que quando o meu sensor está medindo 17 graus, na verdade, ele está medindo 16. Então, eu vou poder fazer um offset no meu sistema e vou ter se o sensor não for passível de correção nele mesmo, né? Então, eu já
consigo agregar eficiência, já consigo aumentar o conforto do usuário com uma intervenção de 60 a R$200. Então, uma questão é para a gente pensar num dispositivo que eu comentei com vocês, que é o que a gente tem mais pulverizado pelo nosso sistema. Então, depois dos sensores que coletaram os dados aí do ambiente, eles vão enviar esses dados aí que eles estão coletando, né, periodicamente para o próximo elemento aí da nossa malha, que é o controlador. Então, tem uma definição aqui, que é uma definição da ASHRAE, que controle é uma coordenação de hardware e software com uma sequência de rotinas e funções pré-definidas, que resulta na lógica adequada de equipamentos e dispositivos para produzir os resultados desejados no conforto ambiental, bem como em uma operação eficiente, econômica e segura dos sistemas do prédio. Então, basicamente, ele resumiu ali a minha introdução toda que eu fiz, né? Qual que é o objetivo de um sistema de controle e um sistema de climatização. É exatamente isso, né? Proporcionar conforto, segurança e, se possível, certo grau de eficiência energética para o usuário e para a equipe ou para o dono do empreendimento, né? Então aqui nesse diagrama tem diversos controladores, aqui softwares, né, interagindo com esse sistema, e eu vou falar sobre alguns deles aqui. Uma das estratégias que eu vou sugerir nos próximos slides vai ser a aplicação de controladores parametrizáveis, né? Então aqui eu vou adiantar um pouquinho do próximo slide. Então aqui a gente tem dois exemplos de controladores para duas aplicações diferentes, né? Um para um fan coil, que pode ser um fan coil hospitalar, complexo, com diversos níveis de filtragem, diversos pressostatos, sensores de pressão, serpentinas de água quente, serpentinas de água gelada. Então um fan coil bem complexo, e eu tenho um controlador dedicado para esse tipo de aplicação, onde o instalador não precisa ter um conhecimento amplo da aplicação, ele vai precisar só parametrizar. Ele vai saber que a entrada 1 é para o sensor de temperatura, a saída 2 é para a válvula de água gelada e assim por diante. A lógica, a lógica de controle desse fan coil vai estar já embarcada no controlador. Então ele não é um controlador programável, ele é parametrizável, né? As lógicas já estão todas ali. Controle de CO2, controle de entalpia, já vai estar tudo embarcado. No outro lado eu tenho um outro controlador, que é um controlador dedicado para a expansão direta. Então, splitões, qualquer tipo de equipamento selfies, né? Qualquer tipo de equipamento que eu vou trabalhar com estágios de compressor, eu tenho um equipamento também, da mesma forma, dedicado para isso. Que dependendo da variação do meu set point, eu vou habilitar 1 ou 2 estágios de compressor, estágios de resistência e tal. Então, de novo, é um equipamento parametrizável que tem uma aplicação específica. Um parêntese só, que eu trouxe essa estratégia de controles parametrizáveis, que eu vou comentar mais na frente, mas a Mercato e a maioria dos fabricantes tem também os controladores programáveis, que tu vai adquirir o controlador e no decorrer do projeto tu pode decidir como vai ser a lógica, tu altera a lógica conforme tu quer, tu monta a tua lógica, e se tu tem um nível de engenharia, de uma equipe de engenharia, tu consegue evoluir essa tua lógica para uma condição mais eficiente, né? Nesse nosso caso aqui, que vai ser a nossa estratégia, a gente está pensando em minimizar erros e diminuir as horas de engenharia, né? Então, é a ideia desses controladores parametrizáveis. Então, o meu sensor leu a temperatura do ambiente, mandou para o meu controlador, e essa temperatura ou pressão está em desacordo com o meu projeto, né? Com as condições de ambientais que eu gostaria. Então eu vou precisar usar algum dispositivo mecânico para atuar no meu sistema, né? Então aqui a gente trouxe alguns dispositivos, né? Dampers, atuadores, né, de dampers, purificadores de ar, se a variável em questão que eu estiver falando seja a qualidade do ar interno, válvulas, dispositivos de velocidade variável, inversores, soft starters, né? E lâmpadas UVC, né? A gente aplica muito em serpentinas. Então, aqui eu trouxe alguns temas mecânicos, na frente eu vou abordar uma parte deles para sugerir uma das estratégias. Aqui está o meu processo, né?
um equipamento padrão ou típico de ar-condicionado. A gente pode ter mais reduzido, a gente pode ter mais módulos, né? Mas aqui basicamente eu vou ter o meu módulo de movimentação, que vai ser meu ventilador, meu módulo de umidificação, que pode estar ou não presente, né? Se, por exemplo, eu estiver trabalhando com algum processo, ou até questão de conforto, a gente pode ter uma questão de umidificação. Processo, por exemplo, com um data center, né? A questão de umidade muito baixa para um data center, ela é muito nociva, porque eu posso ter estática e posso ter alguns problemas com equipamentos. Módulo de desumidificação, módulo de aquecimento, resfriamento. Aqui eu tenho um módulo de filtragem de ar, mas dependendo se fosse um hospital, eu poderia ter vários. E eu tenho uma caixa de mistura, um módulo de renovação de ar, né? Onde eu vou estar admitindo ar externo para inserir esse ar externo no meu ambiente e renovar o ar do ambiente. Então, basicamente, todos esses equipamentos que a gente conversou até agora, eles vão estar distribuídos dentro desse equipamento, ou no ambiente, ou interagindo com esse equipamento. E por último, eu tenho a minha condição final, né, que depois de todos esses processos serem executados, né, eu vou atuar no meu sistema e eu vou, por exemplo, a minha questão era da temperatura. Então a temperatura estava muito alta, eu vou abrir minha válvula de água gelada, que é meu dispositivo mecânico, eu vou ter água gelada, por exemplo, ou, né, fluido refrigerante passando pela minha serpentina, eu vou trocar calor com o ar do ambiente e, por consequência, eu vou resfriar o meu ambiente. Então, isso vai ser cíclico. Se caso tiver aquecimento, eu vou usar os meus dispositivos aí de aquecimento. Então, é um ciclo aí sem fim. Então, chegou aqui na minha condição final, atendi minha condição final, mas o sistema vai continuar operando. Então, agora conhecendo do sistema, conhecendo dos elementos do sistema, eu vou abordar algumas estratégias aqui, que são, né, algumas estratégias bem simples, como até eu comentei da questão do sensor com vocês, e outras um pouco mais complexas. Então, inicialmente, já vou começar com a questão dos sensores precisos, né? Então, aqui a gente tem uma tabela bem, que ela ilustra bem o que a gente quer comentar, que a nossa temperatura de conforto, né, vai variar entre 22 e 24 graus. E os dois extremos são nocivos tanto para o ambiente, quanto para os equipamentos, quanto para os usuários que estão dentro desse nosso empreendimento e para o bolso do administrador desse empreendimento também. Então a gente tem uma ideia aqui de temperaturas altas, né, o que eu posso ter. Proliferação de bactérias. Então, eu trabalhando fora desse range de conforto, né, o meu sistema pode estar entendendo que ele está no range de conforto, porque os meus sensores estão descalibrados, medindo errado, mas eu estou trabalhando em 25, 26 graus. Então, eu tenho um aumento de 40 vezes na capacidade, na proliferação de bactérias dentro do meu sistema, né, tanto dentro do duto, bandeja de condensado, serpentina. Eu tenho maior capacidade de armazenamento de calor latente, né, também por estar com a minha temperatura alta. Desequilíbrio fisiológico, né, então hoje dentro de qualquer empreendimento o sistema mais caro que a gente tem são as pessoas que estão lá trabalhando, desempenhando alguma atividade. Então, eu desequilibrando esse meu ambiente, tanto em uma situação de frio ou de calor, eu vou ter um rendimento menor dos funcionários, o pessoal vai acabar se afastando mais por doenças e tal. Então, é mais uma questão que a gente conseguiria corrigir, voltando lá no início, só falando daqueles de 60 a 200 reais na calibração de um sensor. E o outro extremo é a questão também de desconforto do usuário, mas aí a gente começa a falar muito mais de problemas mecânicos, né? De congelamento, de quebra de compressores e tal, e outros malefícios aí que a questão de temperatura pode gerar. Umidade, mesma coisa, né? Eu já tinha comentado aí da capacidade de armazenamento de calor latente devido à umidade. E a baixa umidade também, como eu comentei, a questão de processo de data center, por exemplo, que eu posso estar aumentando a possibilidade de estática nos meus equipamentos. Qual que seria
para essa questão, né, qual que seria a forma mais fácil de eu corrigir? Conhecendo o erro dos meus periféricos, dos meus sensores, né? Então, eu pegando os meus sensores, mandando para um laboratório de calibração, fazendo essa análise e depois avaliando o estudo que eles vão me entregar para entender. Então, eu consigo ganhar eficiência, eu consigo aumentar o nível de conforto sem precisar substituir equipamento, sem precisar fazer nada, né? Só com uma questão de ajuste do sistema que já está implementado. Uma outra variável que também ela é diretamente proporcional a conforto, né, é o CO2. O CO2 por si só, ele pode gerar alguns desequilíbrios, né, no nosso corpo, como coceira nos olhos, sonolência e tal. Mas o CO2 ele tem uma questão que quanto maior o nível de CO2, os outros poluentes que estão no ar provavelmente também estão altos, né? Então o CO2 ele é mais um patamar, assim. Se eu estou com um nível de CO2 elevado, eu vou estar com o nível de VOC elevado, vou estar tendo pouca renovação do ar, então vou ter recirculação de ar, vai entrar um cara gripado lá na porta e vai contaminar todo mundo. Então a questão do CO2 ela é mais disso, para a gente ter um parâmetro da qualidade do ar em geral, né? O CO2 em si não é o maior malefício, ele é só uma indicação que a renovação do ar desse ambiente ela é falha, né? Mais uma questão também, né? Eu posso, então, beleza, eu vou implementar um sistema de controle de CO2, vou ter meu sensor, vou ter meus dampers de insuflamento de ar externo, mas o meu sensor vai estar marcando errado, então eu não insuflo ar nunca e meu ar fica saturado, ou eu insuflo ar o tempo inteiro e eu tenho um desperdício energético muito grande. Então, né, a gente tem esses dois extremos aí para avaliar. Estratégia número 2, que eu comentei antes, né, controladores dedicados. Então aqui a gente tem dois controladores, eu tenho um NFC, que é um controlador, né, Mercato ali, que é um controlador para fan coil, né? Outros fabricantes também tem, mas é um controlador para fan coil. Então, como eu comentei com vocês, todas as lógicas de controle de temperatura, controle de umidade, controle de CO2, controle de entalpia, outras estratégias de recuperação de calor já estão embarcadas nesse controlador. E do lado aqui eu tenho um controlador para split, porque a gente sabe que hoje várias aplicações que a gente trabalha, a gente tem muito split espalhado, às vezes ele é dedicado para fan coils, e eu não vou conseguir utilizar o MIV para outra coisa que não for uma interface infravermelho com algum tipo de equipamento. Tanto split, quanto um cassete, né, quanto qualquer outro equipamento do gênero. Aqui o slide deu um probleminha, mas aqui a gente tem, né, qual é a ideia de controle do MFC, né? Então eu vou controlar válvulas, né, tanto de água gelada quanto de água quente, válvulas de 6 vias, por exemplo, válvula de 2 vias, né, eu vou controlar com ele. Eu vou controlar a temperatura da água também, né, de temperatura de entrada e temperatura de saída da minha serpentina. Eu vou controlar níveis de CO2 e posso controlar também estágios de compressores. Simplesmente com esse equipamento, mandando ele para campo com o projeto, sem necessidade do instalador ter conhecimento de lógica, ter conhecimento de programação. Ele só precisa saber aonde entrar com os cabos, né, e parametrizar o equipamento. Meu set point é esse, de cada variável que eu estou comentando, minha programação horária é essa e o equipamento está pronto para rodar. Então aqui tem um sistema grande, utilizando a maioria dos equipamentos dedicados, né? Tem um controlador de VAV também, que é um controlador dedicado, já com todas as lógicas de controle de VAV. Comentei para vocês controle de fan coil, controles de escada pressurizada também. Então tem uma escada, tenho que fazer uma aplicação de escada pressurizada, mas eu não tenho conhecimento da norma do corpo de bombeiros, eu não sei como fazer revezamento, eu não sei o que eu posso fazer. Tem um equipamento que já tem essa lógica embarcada, eu não vou poder fazer nada que está fora da norma, então eu vou garantir que o bombeiro, quando for fazer a avaliação do meu sistema, né, eu vou estar cumprindo as normas. Então é a ideia dos equipamentos, né, evitar os erros e diminuir horas de engenharia dedicadas no comissionamento desse equipamento. Estratégia número 3, que são válvulas inteligentes, né? Então,
Basicamente, a ideia de eu aplicar a inteligência nos atuadores das válvulas ou para a operação delas ser mais assertiva, ou para elas me proporcionarem a avaliação de alguns dados, né? Então, por exemplo, essa válvula que eu estou mostrando para vocês, eu tenho uma interface web que eu consigo ter todas as informações dela, inclusive consumo de BTU meter, avaliação de síndrome do ΔT baixo. Então, eu tenho várias questões que eu consigo extrair delas, né, importar para o meu sistema de automação e possibilitar que com a visão do todo eu tome uma decisão ou tome outra decisão. Que com uma válvula que eu tenho, uma válvula e um conjunto de válvula e atuador mais simples, eu não vou conseguir ter, né? Então aqui eu tenho um dispositivo mecânico que hoje, né, vários fabricantes também já têm um nível de inteligência bem grande embarcado. Aqui a gente tem um exemplo de uma válvula eletrônica de controle independente de pressão, que é, né, eu mostrei nesse slide, que é a Energy Valve, que muitos talvez de vocês já tenham conhecimento. É uma válvula para um sistema de água gelada, é uma válvula com custo elevado, se a gente for, né, comparar com uma outra válvula comum. Ela não é para todo tipo de aplicação, mas o retorno que ela vai nos dar em avaliação, operação otimizada e informações do nosso sistema é muito grande, né? Então, mesmo num dispositivo mecânico que antes era muito mais simples, a gente já tem um grau de inteligência aí bacana embarcado. Sabendo que isso aí não vai operar sozinho, né? Ela não vai operar standalone, ela vai estar operando juntamente com o restante do sistema. Uma válvula também, um atuador que tem protocolo de comunicação, então facilita a integração dele no nosso sistema. A outra estratégia, né, que eu queria comentar é a gente ter a visão do todo, né? Então, eu fui repassando todo o meu sistema, calibrei meus sensores, estou aplicando controladores e lógicas otimizadas para o meu sistema, estou usando dispositivos mecânicos aí com nível de inteligência embarcado, mas isso tudo trabalha standalone. Eu não tenho uma tela, não consigo ver meus KPIs, eu não tenho realmente informações de como esse sistema está trabalhando. Eu estou tendo eficiência, não estou tendo eficiência. Tem uma máxima da administração, que é repetida várias vezes, aí, que a gente não controla o que a gente não mede, né? Então, essa ideia aqui é para um sistema de monitoramento. Tanto faz se for uma IHM simples, que eu vou ter no meu painel, que eu vou estar controlando 2, 3 fan coils ou 2, 3 splitões ali, mas eu tenho uma IHM me dando questões de pressão, temperatura, partida e desligamento por programação horária, meu histórico de set point, né? Então, histórico de falhas. Então, aqui nesse caso, a gente está falando de um software de supervisão combinado com gerenciadoras e controladores, uma coisa mais complexa, né? Que a gente vai ter analíticos que podem detectar alguma falha para a gente trabalhar com a questão de manutenção preditiva, né? Comecei a ter vibração na minha CAG, o meu ΔT começou a diminuir ao longo do tempo, ou começou a aumentar ao longo do tempo. Então, o sistema vai conseguir analisar essas alterações e vai conseguir me avisar, olha, tu está tendo alguma alteração na tua CAG, tu está tendo um nível de vibração tal, eu vou poder ir lá e corrigir isso, né, antes, eu vou poder acionar minha equipe de manutenção e vou poder agendar uma parada, né? Hoje, se eu conseguir agendar uma parada, é ok. Agora, se eu tiver que parar um shopping, né, desligar o sistema de ar-condicionado de um shopping às 2 da tarde, dia 25 de dezembro, dia 24 de dezembro, é o caos, né? Então, quando eu tenho maior ocupação, eu não consegui prever essa parada e eu tive que fazer uma parada emergencial, que eu não sei quanto tempo isso vai me demandar quantas horas isso vai me demandar de trabalho. Então, uma situação bem complexa. Obviamente que isso não vai prever o futuro em todas as situações, mas como a estratégia aqui que eu comentei é ter a visão do todo, eu vou ter as informações necessárias para minha equipe de manutenção, os operadores desse sistema tomarem uma decisão. Então, eu vou ter vários dashboards de consumo energético, de temperaturas variadas, de entrada e saída de água. Então, com posse dessas informações
online, né, eu tendo essa medição em campo e estando disponibilizando isso de forma em tempo real, eu vou conseguir otimizar minha manutenção, otimizar minhas paradas e, por consequência, eu vou conseguir prever algum problema, né? Nosso objetivo é manter as condições de projeto, né? Então eu vou tô entendendo que o mall do shopping está trabalhando em 27 graus. Então, beleza, vou usar todas as informações que o meu sistema de supervisão está me fornecendo para mim tentar traçar uma estratégia ou avaliar qual é o sistema que está prejudicando a eficiência dele. Eu comentei com vocês mesmo de um sistema mais complexo de supervisório, com um sistema de HM, que nesse caso aqui é um sistema, né, esse sistema de fan coil simples, onde eu vou ter umidade, vou ter temperatura, vou ter posição ou abertura da válvula e tal, um sistema bem simples, um sistema rápido de fazer, né, aqui a gente está falando de componentes todos que já vêm embarcados nas ferramentas, então basicamente o que a gente precisa é conhecimento da aplicação e transpor isso para dentro do nosso sistema de supervisão. Então eu vou ter variação das bombas, né, eu vou ter uma série de informações aí relacionadas ao meu sistema. Aqui tem só mais alguns slides que eu adicionei sobre a questão dos controladores dedicados, que nesse caso aqui eu tinha mostrado para vocês um controlador de fan coil, né, um fan coil de conforto simples, mas com o passar do tempo a Mercato e outras empresas começaram a atuar muito na área hospitalar e a gente precisou de um controlador mais complexo. Então ele tem as mesmas lógicas de controle de um fan coil, mas ele tem mais I/Os, mais entradas e saídas, para conseguir captar um número maior de dados, né? Como eu falei, os diversos níveis de filtragem que um fan coil, uma unidade de tratamento de área hospitalar pode ter. Eu acho que está repetido os slides aqui. Acho que tem uns slides a mais aqui. Pessoal, mas era isso. Espero que alguma dessas informações aí possa ter contribuído para pelo menos despertar alguma curiosidade de vocês sobre estratégias mais complexas, ou questão de calibração, ou de sistemas mecânicos embarcados com inteligência. E o que a gente, né, eu coloco todo o time da Mercato aí disponível, puder ajudar vocês, a gente vai se sentir muito feliz em poder ajudar. Inclusive porque esse é o trabalho meu e de mais uma equipe grande que eu tenho que manter rodando. Então, nos liguem lá para nos perguntar. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.